Você conhece o verbo have em inglês? Hello everybody, eu sou a Teacher Ana, eu sou professora de inglês e esse é o Ana Busy Talks. Aqui eu te ajudo a aprender e melhorar o teu inglês de forma prática e objetiva. Já se inscreve aqui no meu canal se tu ainda não é inscrita, que eu tenho várias dicas postadas. Deixa uma curtida aqui pra mim, um comentário e compartilha esse vídeo com outras pessoas. E agora vamos para as dicas. O significado mais comum do verbo have é ter, possessivo. Porém, o have é muito versátil e ele pode ter outros significados como comer, sentir, pode ser um verbo auxiliar e muitas vezes não tem nem tradução. Nesse vídeo aqui, então, eu vou te mostrar um pouquinho sobre o verbo have, explicar quais alguns significados que ele tem e como que a gente pode usar eles em contextos diferentes. O primeiro significado e mais básico de todos é have como verbo ter. I have a car, she has a dog. Aqui o significado dele é o uso direto, praticamente igual ao português. Eu tenho um carro, ela tem um cachorro. O have também pode ser usado para comer e beber. Então, sempre que a gente está se referindo a alguma comida, alguma refeição ou alguma bebida, a gente pode usar o verbo have. For example, have a sandwich or have a coffee, ao invés de eat a sandwich and drink a coffee. E ele também pode ser usado em refeições, porque diferente do português, onde a gente tem o substantivo e o verbo, por exemplo, almoço e almoçar, janta e jantar. Em inglês, a gente precisa do verbo have para transformar em substantivos. Então, a gente tem o lunch e have lunch, dinner, have dinner, breakfast, have breakfast. E a gente pode também usar em outras situações que envolvem comida. Por exemplo, have a picnic. O verbo have também pode ser usado no sentido de sentir ou experienciar. Por exemplo, a gente fala sobre sintomas. Por exemplo, dor de cabeça, I have a headache. Ou quando a gente quer falar que a gente se divertiu em algum momento, I had a great time. Ou para problemas, she's having problems. Então, essa é a ideia de estar com alguma coisa ou passar por algo. O have também é usado para algumas ações que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, tomar banho, have a shower. Cortar o cabelo, I had a haircut. Descanso, I need to have a rest. Então, nesse sentido das atividades do dia a dia. E aqui a gente foge muito da tradução literal do português. Porque enquanto a gente fala tomar banho, em inglês a gente fala have a shower. Cortar o cabelo, have a haircut. Então, tu vê que aqui a tradução ela não cabe muito, a gente tem que cuidar, porque a gente não usa literalmente, os verbos que a gente aprenderia o significado em inglês e português. É claro, existem outros verbos para descrever essas ações. Por exemplo, take a shower ou get a haircut. Então, não é obrigatoriamente que a gente use o have, mas ele pode ser usado nessas situações. Então, é importante a gente perceber que às vezes a mesma coisa, a gente quer dizer a mesma coisa, mas a gente pode usar palavras diferentes. E o have é um grande exemplo nesse sentido. O have to também é usado quando a gente forma frases de obrigação. For example, I have to work tomorrow. She has to study for the test. Então, o have to, nesse sentido, ele é um sinônimo de must, ou seja, coisas que devem acontecer, coisas que são regras e obrigações. É diferente do should, que é quando a gente está sugerindo que alguma coisa seja feita. Então, a diferença de eu falar you have to go to the doctor or you should go to the doctor. Você deve ir, você vai ter consequências graves se você não for. Ou você deveria ir, talvez seja bom. Então, o have to é esse tom de obrigação, sinônimo de must. E o último uso do have é como verbo auxiliar. A gente usa ele como verbo auxiliar nos tempos perfeitos. For example, I have finished. Or she has studied a lot. Aqui, o have não tem significado em português. Os verbos auxiliares que a gente usa nas frases em inglês, eles não têm sentido em português. Em português, a gente não tem o conceito do verbo auxiliar. Então, a gente traduziria essas frases para eu terminei ou ela estudou muito. Então, nesse caso, a gente usa o have porque a gente está falando de uma coisa que aconteceu no passado, só que a gente não fala exatamente quando aquela coisa aconteceu. A gente não consegue apontar numa linha do tempo quando aconteceu. Diferentemente de eu falar I finished last night. She has studied a lot last weekend. Nesses casos, tu vê que a gente consegue apontar. Se tivesse uma linha do tempo, tu conseguiria apontar. O have não. I have finished, she had studied. Ou eu não sei quando aconteceu, ou não importa. E a gente também usa para falar sobre coisas que começaram no passado e ainda estão em acontecimento no presente. Por exemplo, she have worked in this company since 2014. Então, desde 2014. Começou em 2014 e continua no presente. Ela ainda trabalha. Or, she has worked in this company for 12 years. Ou seja, há 12 anos. Começou há 12 anos atrás e continua no presente. Em todos esses exemplos, o have não tem tradução direta para o português. Ele é um auxiliar da regra gramatical do inglês.
E aí, tu já conhecia o verbo have? Tu já sabia que ele era tão versátil assim em inglês? Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Deixa um comentário aqui embaixo pra mim com sugestões, reclamações, ideias para os próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vai conferir todas as outras dicas que eu já tenho aqui postado. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que ele atinja mais gente. E me segue lá nas outras redes para não perder meus outros conteúdos. And that's it for today. See you in the next video.